Amém. Vamos lá. Eu peço que coloque ali o tema mesmo, o versículo, que é Provérbios 16, 9. E eu quero conversar com vocês sobre o tema, mas a gente vai caminhar um pouco sobre algumas coisas que eu tenho ouvido da parte do Senhor nesses dias. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Será que de fato o Senhor tem conduzido os nossos passos? Será que de fato nós temos nos permitido caminhar de acordo com a vontade do Senhor? Eu quero te fazer algumas perguntas e quero te fazer pensar a respeito desse assunto. O nosso tema é o quê? Contra o fluxo, né? Mas será que de fato nós temos vivido contra o fluxo? E a gente vai conversar sobre isso. Quando ele me mandou a mensagem fazendo o convite, eu pensei que esse ano eu ia ficar quietinha só escutando. E aí eu comecei a pensar no que eu pregaria. E eu me lembro que eu estava preparando o meu café da manhã e me veio à mente 2 livros. Um foi Ego Transformado, de Timothy Keller, e o outro é O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Hume. E eu comecei a ler esses livros. Eu concluí a leitura de O Deus que Destrói Sonhos. Revisitei também Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que foi um livro que Esther citou aqui, que é um livro assim, que dá umas porradas assim, muito grandes no nosso coração, na nossa alma. E eu comecei a pensar sobre o que eu falaria a respeito. E eu até ontem eu estava com um certo receio do que eu tinha para falar, mas aí o irmãozinho postou um vídeo no Reels do Instagram que foi para mim ali uma confirmação daquilo que eu precisava falar nessa manhã. E quando às vezes a gente fica em dúvida, né? E às vezes a gente não tem resposta da parte do Senhor, mas Ele nos dá a resposta. Amém. Então, louvado seja Deus também pela vida do meu Leandro, porque eu entendi do Senhor que eu precisava falar. Então, vamos lá. Eu falei sobre o Deus que destrói sonhos. E aí você vê o nome desse livro e você pensa, isso é bíblico, isso é cristocêntrico? Irmãos, eu sugiro muito a leitura desses 3 livros, para que a gente aprenda e desenvolva a questão da nossa visão em relação ao fazer os nossos planos, em relação a fazer os nossos pedidos a Deus. Porque muitas vezes a gente vê Deus como um gênio da lâmpada ali, que você vai fazer um pedido, vai esfregar ali e vai sair, e você vai ser atendido. Mas se a resposta do Senhor para a sua vida não for aquilo que você está pedindo, se aquilo que o Senhor tem para a sua vida não é o desejo do seu coração, mas sim o desejo do coração dele, o que é que você vai fazer? Como é que você age diante do não do Senhor? Ou diante da condução do Senhor em relação aos seus passos, em relação aos seus caminhos? Eu quero começar dizendo que muitas vezes os nossos sonhos precisam ser destruídos pelo Senhor. Eles precisam ser desmantelados, extirpados, porque aquilo que nós queremos para a nossa vida pode destruir o nosso relacionamento com Deus, pode destruir o nosso relacionamento com a nossa família. Aquilo que nós queremos pode nos trazer uma frieza espiritual, e desse caminho muitas vezes você pode não se recuperar. Então, antes de querer os seus sonhos, antes de fazer os seus planos, antes de tomar as suas próprias decisões, comece a pedir que o Senhor dirija os seus passos e permita que o Senhor faça a direção desses seus passos. Porque o seu coração é enganoso. Isso faz parte da fragilidade humana. Deus nos deu a capacidade de planejar, mas dentro dessa capacidade de planejar existe a minha fragilidade, a minha fraqueza. Eu ver as coisas sobre a minha ótica, sobre a minha vontade, e isso muitas vezes vai afetar meu relacionamento com Deus. E o que eu quero dizer
corrupto, quem o entenderá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É o Senhor quem prova os nossos corações, é o Senhor que conhece os nossos intentos. Nós temos o hábito de dizer: eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de ter uma casa, eu tenho um sonho de ter uma família, eu tenho um sonho de construir isso, eu tenho um sonho de construir aquilo. E a partir desse nosso sonho, nós começamos a planejar, mas a nossa perspectiva, a nossa ótica muitas vezes é míope por conta da nossa fragilidade, por conta da nossa fraqueza. A fragilidade humana nos coloca em um lugar de falhas e imperfeições. Então, o meu plano não é o melhor. Mas a gente escuta por aí, para aqueles que vivem de acordo com o fluxo, e muitas vezes dá uma desculpa muito cristã, muito crente. Se Deus nos permitiu sonhar, tocar, nós podemos alcançar, nós podemos realizar, porque Deus é um Deus de promessa, e quem tem promessa de Deus não morre. Todo dia vai morrer um crente cheio de promessa de Deus para a vida dele. Morre. Mas você quer me desanimar, a não fazer meus próprios planos, a não sonhar? Não. Mas eu quero te encorajar a viver os seus planos de acordo com a vontade de Deus. Para você permitir que o Senhor verdadeiramente conduza o seu caminho. Amém. Porque eu me lembro da história de Moisés. Moisés foi chamado pelo Senhor. Moisés tinha uma missão, um propósito, uma promessa na vida dele, que era conduzir o povo até a terra prometida. E o sonho da vida de Moisés era alcançar a terra prometida. Mas o que acontece? O Senhor chama ele para o cume da montanha, mostra toda a terra, mostra todo o lugar que seria alcançado. Mas o que acontece? O Senhor disse: você não vai chegar, você não vai alcançar aquilo que você tanto quer, e por conta de desobediência. Você pode ver isso em Deuteronômio 3:26. Então, muitas vezes a gente se engana, dizendo que quem tem promessa de Deus não morre, quem tem promessa de Deus vai viver totalmente. Mas muitas vezes, por conta de desobediência, a pessoa não chega onde deveria chegar, não vive aquilo que deveria viver. Quer ver um ponto que sempre tem ministrado no meu coração? É a questão da saúde. Porque muitas vezes a gente não cuida o suficiente da nossa saúde e depois fica: ai meu Deus, eu me coloco nesse lugar. E muitas vezes a gente fica: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Tem uma frase de um avivalista escocês chamado Robert Martin: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para montar. Infelizmente matei o cavalo e agora não posso entregar a mensagem. Ele morreu muito jovem por causa de complicações de saúde. E ele, antes de falecer, ele disse isso, e essa frase é muito reconhecida e muito famosa. Muitas vezes a gente tem uma missão, um direcionamento da parte do Senhor para realizar, mas por conta da nossa falta de cuidado com nós mesmos, por conta de querer dirigir os nossos próprios passos, de fazer as nossas próprias escolhas, nós não alcançamos aquilo que nós deveríamos alcançar. Se Moisés, o homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, passou anos e anos intermediando a conversa de Deus e o povo, não teve seu pedido atendido. Não pense que muitas vezes o seu também vai ser atendido. Às vezes você vai ter uma resposta do Senhor, um sim, e aí você vai caminhar de acordo com aquilo que você orou, que você pediu a Deus. Mas às vezes você precisa entender que a sua vontade, o seu sonho não será realizado. Você precisa entender que muitas vezes Deus vai olhar para o seu plano, você vai entregar aqui sua folhinha cheia de planos para Deus, e o Senhor vai rasgar em pedacinhos. Vai dizer: não é isso que eu quero para você, não é isso que eu tenho para a sua vida. E é difícil para o nosso pensamento humano aceitar isso, porque nós vivemos numa cultura de quê, irmãos? Do ego.
Então, às vezes, a cultura faz com que você queira cumprir a sua própria vontade. A cultura diz que você tem que alimentar o seu ego. Se você tem uma estima baixa, a cultura diz que você tem que trabalhar até que seu ego fique inflado. Mas na Bíblia, você não vai ver essa recomendação. Na Bíblia, você vai ver a recomendação de viver em contentamento, independente da situação, independente daquilo que você quer para a sua vida. E aí Gálatas 2:20 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas será que de fato nós temos vivido para Cristo? Nós vivemos de acordo com a vontade dele? Eu estava pensando essa semana sobre o que eu deveria falar, concluindo algumas leituras, e eu me lembrei de uma coisa que eu falei aqui algumas semanas atrás, ministrando um louvor. E a gente cantou Me Ama, e eu fiquei cantando essa canção ali, e num dado momento eu disse aqui no altar: se o Senhor não nos der mais nenhum dos seus benefícios, Ele não precisa mais provar nada. E eu falei isso aqui no altar, e durante as 2 últimas semanas eu vivi algumas dificuldades na minha saúde. Eu ficava: Deus, pelo amor de Deus, me tira aqui, daqui, me tira dessa situação. E domingo foi um dia bem complicado para mim. E eu estava exausta, eu estava extremamente cansada, e meu corpo não estava obedecendo aquilo que eu precisava que ele fizesse. Eu estava me sentindo muito fraca fisicamente. E eu me lembrei do que eu falei aqui, que se o Senhor não me desse mais nenhum dos benefícios dele, o sacrifício já dele na cruz era suficiente, e eu tinha que viver em contentamento. E aí eu disse: agora aquilo que eu falei pregou de volta para mim, e pregou num lugar onde dói, porque eu quero a cura. Eu quero ser livre dessa enfermidade. Eu quero viver com minha força física. E se o Senhor não atender o nosso pedido? E se Ele não cumprir o nosso desejo? Como nós reagiremos? E aí o Senhor me trouxe de volta nesse lugar, na própria palavra que eu falei aqui, que eu ministrei na vida dos irmãos, para lembrar que nem sempre o meu pedido, a minha oração terá uma resposta imediata. O Senhor está agindo. Eu não estou vendo, mas o Senhor está agindo. Deus não está aqui para servir aos meus intentos e vontades. Como eu disse, Jesus não é um gênio da lâmpada para realizar os meus desejos. Se já não sou eu quem vivo, por que é tão difícil aceitar que o Senhor me dirige os passos? E aí eu quero falar de um conceito chamado dualidade, que é ação humana. Nesse caso vai ser ação humana e soberania divina. Dualidade é 2 princípios, 2 naturezas ou realidades que são opostas. Então, a minha vontade, a soberania divina, o que eu quero para mim e o plano que Deus traçou para mim. E aí eu estou me referindo a literalmente o significado da palavra. Eu não estou procurando o significado filosófico, psicológico. Eu estou falando de dualidade no sentido de 2 naturezas opostas que estão brigando. Então, muitas vezes eu quero os meus planos, eu quero as minhas vontades, mas existe a vontade que é soberana, e é a vontade do Senhor. Amém. Os indivíduos são dotados de livre-arbítrio e têm a capacidade de planejar e desejar aquilo que considera bom ou certo. Mas a nossa capacidade é limitada pela natureza humana. E no nosso planejar, nós precisamos buscar alinhamento entre o que eu quero e a vontade de Deus, porque a sabedoria dele transcende a nossa capacidade humana. O querer dele, o saber dele, o entender dele transcende tudo aquilo que eu sei a meu respeito, tudo aquilo que eu sei a respeito do que eu quero
a carne milita para corrupção e pecado, e o nosso espírito milita contra a velha natureza, a natureza caída. E dentro dessa nossa fragilidade, eu tenho que entender que se o meu plano está desalinhado com a vontade de Deus, ele tem absolutamente tudo para dar errado. Eu posso querer, eu posso planejar, mas se eu não viver em obediência, eu não serei bem sucedido. O bom êxito daquilo que eu quero para a minha vida depende diretamente de como eu caminho em obediência à vontade de Deus. O convite é viver contra o fluxo, seguindo a verdade, Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas como viveremos contra o fluxo em uma sociedade corrupta, incrédula e mal influenciada? Porque se fala muito de influência hoje em dia, mas a sociedade está totalmente mal influenciada. A cultura é uma contracultura bíblica. O que nós vemos em sociedade é a corrupção moral, é a corrupção espiritual. O certo não é mais o certo. E quando se fala de família, eles configuraram a sua própria. E quando a gente fala a respeito do que a Bíblia diz, nós somos taxados de moralistas. Nós somos taxados de quadrados e queremos impor a nossa vontade, a nossa verdade para cima das pessoas. Mas na verdade, quem quer nos conduzir a viver uma vida diferente do que o Senhor tem para nós é a sociedade. Mas como eu posso viver contra o fluxo diante de tudo que nós vemos hoje em dia? O primeiro ponto é: eu não posso viver mais para mim mesmo. E aí a gente permanece em Gálatas 2:20, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então eu não posso viver as minhas próprias escolhas, eu não posso mais viver a minha vontade, eu não posso viver para mim mesmo. Efésios 4, de 22 a 24, também fala sobre não viver de acordo com a nossa própria vontade. E começa assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, eu não posso viver de acordo com a minha velha natureza. É preciso que o meu corpo seja revestido do novo homem, revestido da vontade de Deus. Eu preciso também obedecer, mesmo se nada fizer sentido, mesmo que eu não tenha uma explicação prática, eu preciso dar um passo de fé. Tem coisas, tem pensamentos que o Senhor nos dá que não faz sentido para ninguém que está ao nosso redor. Você pode contar, você pode explicar, você pode direcionar, a pessoa não vai entender. Eu quero ler com vocês Gênesis 12, de 1 ao 4, que fala sobre Abraão. Se eu dar uma palavra a Abraão, e diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Ele já era um homem um pouco mais velho quando ele saiu para seguir ali o direcionamento e a promessa do Senhor. Ele só tinha a palavra do Senhor. Ele levantou, ele saiu e foi. Abre também o Gênesis 15, versículos 5 e 6, por favor.
Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, e se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado para a justiça. Então ele ouviu a vontade, aquilo que o Senhor tinha para ele, e seguiu. E nesse seguir, ele se tornou uma grande nação. A gente sabe da história de Abraão, a gente sabe como terminou a história dele, o quanto o Senhor fez os seus filhos, os filhos dos seus filhos prosperarem. Mas foi diante da palavra que o Senhor tinha dado a ele. Ele só tinha a palavra, um direcionamento da parte do Senhor, e ele caminhou, e ele foi em direção àquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Ele saiu assim como o Senhor mandou, ele creu na promessa, e anos depois os descendentes dele se tornaram uma nação poderosa. Mas eu quero analisar esse versículo de maneira objetiva e também pontual, falando ali o que quer dizer no sentido literal. Coloque em Provérbios 16, 9, por favor, de novo. E a gente já sabe, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tem algumas palavras que na escrita original trazem um pouco mais de sentido para o que a gente precisa entender nessa manhã. Então eu vou lhe dar aqui 6 palavrinhas no original para a gente entender o que quer dizer esse versículo. A primeira palavra é leve. No hebraico, não se trata apenas do coração, o sentido físico, mas também o centro das emoções, dos pensamentos e decisões do ser humano, a vida interior, onde os desejos e as intenções habitam. E aí entenda uma coisa: os desejos formam ações. Então, eu desejo, planejo e começo a correr atrás daquilo que eu quero para mim. A segunda palavra é nosh, homem. E aí vai se referir ao ser humano de modo geral. E se refere também à condição mortal. Então, Deus concede a capacidade de planejar. Deus concede a capacidade de fazer os planos. Mas também dentro de nós habita a fraqueza, porque muitas vezes a gente pensa de acordo com a nossa perspectiva. E é literalmente o que vai falar o termo shashab, que fala pensar ou considerar, formar planos a partir da própria perspectiva. A quarta palavra vai ser derek, que significa caminho. E isso tem a ver com a jornada ou modo de vida. Então, quando ele fala caminho, ele não está falando apenas de uma rota para traçar, e sim de como eu vou pautar as minhas escolhas, as minhas vidas. E você vê que a palavra Senhor está ali em caixa alta. E aí está falando do Deus pessoal, o Criador e sustentador da vida. E aí vai representar a soberania de Deus sobre cada vida humana. E isso que é fundamental para a nossa relação com Deus. Tem mais 2 palavras, que é nachar, que é dirigir, ou guiar. E a ação direta em relação ao homem, diferente do ato de planejar, envolve a intervenção e o direcionamento divino na vida das pessoas. E a última palavra é passos, que é tsar. Passos referem a movimentações físicas e, juntamente com dirigir, implica em uma orientação contínua e diária dos caminhos que tomamos, trazendo a ideia de progressos e ações concretas ao longo da vida. Então, eu trouxe esses termos para explicar literalmente o significado dessas palavras e para te dizer que sim, você tem a capacidade de planejar. Sim, você tem a capacidade de traçar o seu plano, seu caminho. Mas se você não permitir que o Senhor te conduza, que o Senhor dirija os seus passos, você provavelmente não vai ser bem-sucedido.
pode ser que não seja o plano que o Senhor tem para a sua vida. Então você precisa ter cuidado, você precisa ter atenção. E o convite desse versículo é que para que submetamos os nossos planos diante do Senhor. É necessário que a nossa vontade morra, o nosso ego morra, para que tenhamos a verdade em relação aos nossos sonhos e planos. Porque se a minha vontade, se o meu ego não morre, eu não vou conseguir cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então, você precisa reconhecer a soberania de Deus, do sustentador do universo. Você precisa obedecer. E além de obedecer, você precisa permanecer. Porque a sabedoria transcende toda a capacidade humana. A capacidade que você tem de planejar, o Senhor consegue saber o final ali da sua história. E você precisa buscar alinhamento entre as intenções que você tem no seu coração e os planos que o Senhor tem para a sua vida. Porque se as suas intenções estiverem desalinhadas com aquilo que Deus tem para você, provavelmente você não terá sucesso. E enquanto eu me preparava para essa mensagem, eu fiquei pensando o quanto nós somos inconstantes, o quanto nós permitimos que o nosso coração se engane. Porque nós falamos sobre o Senhor, nós dizemos crer no que está escrito sobre Ele, mas na hora que nós precisamos submeter os nossos planos à vontade de Deus, nós tememos, nós ficamos impacientes, nós queremos uma resposta imediata e nem sempre o Senhor nos dá uma resposta imediata. Eu me lembro que no início do ano eu preguei uma mensagem que falava sobre Gênesis, que o sentido da palavra é no princípio, né? Bereshit, no princípio. E que com apenas uma palavra, a palavra de Deus, Ele criou o universo e todas as coisas. E aí eu me lembro que o Senhor nos criou, nos formou no ventre da nossa mãe. O Senhor Jesus também se entregou na cruz, sacrificou a sua vida pela nossa vida, mesmo sabendo que seria gado, traído, preterido, e não somente por aqueles que estavam ali caminhando com Ele, não somente por aqueles que você vê o nome ali escrito na Bíblia, mas por mim e por você. Porque muitas vezes nós negamos ao Senhor. Muitas vezes nós não cremos da maneira que deveríamos crer. E ainda assim, esse Deus que fez todas as coisas desde o princípio, ainda assim Ele permite que você trace o seu caminho, faça o seu plano, e você tenha sonhos, e você busque direcionamento. Mas será que nós verdadeiramente temos perguntado ao Senhor: Senhor, este é o caminho que o Senhor quer que eu siga? Esse é o caminho que o Senhor tem para mim? E eu quero dizer uma coisa para vocês nessa manhã. Muitas vezes nós estamos caminhando em desobediência, dizendo que é o caminho que o Senhor tem para a nossa vida. E aí eu quero lembrar da história de Israel no deserto. O povo ficou 40 anos no deserto caminhando, e eles eram direcionados pelo Senhor. O Senhor preparou alimento, o Senhor preparou uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, o Senhor sustentou o povo. Mas aquela trajetória de 40 anos no deserto era uma trajetória de 11 dias. Cerca de 11 dias. O Senhor permitiu que eles ficassem lá durante 40 anos. E o Senhor direcionou eles durante aqueles 40 anos. Mas esse não era o plano original que o Senhor tinha para o seu povo. O que o Senhor tinha para o povo de Israel era uma trajetória que era de dias, mas por conta da desobediência se tornou anos, 40 anos, naquele deserto, passando frio, calor, passando dificuldade. Imagine você passar 40 anos lá no deserto, mesmo com o Senhor sustentando, eles passaram por adversidades, mas eles passaram aquele tempo no deserto, por conta de desobediência. Jeremias 29:11 também fala de um período que os israelitas estavam exilados. Exílio babilônico. E o Senhor fala uma coisa que eu fiquei pensando. E a gente fala muito esse versículo, mas a gente não olha para todo o contexto.
texto. E diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas o povo estava no exílio babilônico. Tinha vários profetas dizendo que eles não demorariam naquele processo, que eles não demorariam naquele caminho. Mas o Senhor levanta Jeremias e diz: prepara aí tua casa, prepara a plantação, porque vocês vão demorar. O Senhor tem sempre algo preparado, de caminho para direcionar o seu povo. Mas será que as pessoas estão dispostas a ouvir? Será que nós estamos dispostos a ouvir? Existe direcionamento do Senhor em meio ao caos. Existe direcionamento do Senhor para a crise. Existe um plano do Senhor para a crise. Mas é necessária obediência para renunciar às nossas vontades e planos. Abrir mão de poder fazer as nossas próprias escolhas para seguir o caminho que o Senhor traçou. E aí eu me lembro de Paulo no caminho para Damasco, Atos 9:5. E ele estava vivendo o plano dele, e ele estava vivendo de acordo com o que ele acreditava, e ele estava defendendo a fé que ele tinha, e ele achava que ele estava seguindo o plano que era original para a vida dele, o plano correto. E aí ele tem um encontro com o Senhor, e eu gosto de conjecturar, e aí não vai estar na Bíblia, eu digo: Paulo caiu do cavalo e teve um encontro com o Senhor. É conjectura, não está na Bíblia, não vai dizer que Paulo caiu do cavalo, porque é só o pensamento que a gente tem quando a gente lê o texto. E Caravaggio também fez uma pintura, a gente se apega, mas tudo bem. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a partir disso, ele teve um encontro pessoal com Cristo, e a vida dele muda totalmente. Então, o plano que ele tinha de perseguir a igreja, de ir atrás daqueles que criam, o perseguidor passou a ser perseguido. Ele deixou de viver os planos conforme a escolha dele, para viver aquilo que o Senhor tinha para ele. E aí eu tenho algumas versões que dizem assim: é duro recalcitar contra os aguilhões. E o que quer dizer isso? É duro você lutar contra a vontade de Deus, Paulo. É duro você viver de acordo com o que você quer, quando Deus tem um plano diferente para a sua vida. Então você vai ficar o tempo todo numa luta. Eu também me lembro de uma outra pessoa que viveu de acordo com aquilo que o Senhor tinha para ele e terminou muito bem. Eu quero ler com vocês Gênesis 5:24. E esse vai ser o último texto que eu vou mencionar nessa manhã. Mas antes disso, eu quero lembrar você de que Cristo, quando ele estava para passar pela sua morte, ele diz ao Senhor, ele ora dizendo assim: se possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade. E por 2 vezes ele faz essa oração. Se o próprio Cristo, sendo Filho de Deus, ele tinha a vontade dele, ele tinha o plano dele, mas ele sabia que aquilo que o Senhor tinha designado para a vida dele era muito melhor. Então ele disse: faça a tua vontade. Então eu quero concluir essa mensagem nessa manhã, que você não pode viver contra o fluxo sem permitir que Deus direcione os seus passos. E nesse direcionar, muitas vezes os seus sonhos, os seus planos serão destruídos, o seu ego será transformado. Nesse caminhar, você não terá todas as suas orações respondidas, terá que caminhar sem entender ou saber sobre o caminho. Mas a gente sabe que como quem caminha com Deus termina. Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu acho uma das frases assim que mexe muito com o meu coração é: andou Enoque com Deus. Enoque não tinha Bíblia. A gente tem Bíblia, a gente tem um relacionamento próximo com Deus, é o que a gente diz ser, é o que a gente diz viver. Mas ele não tinha Bíblia. Não sei se
tinha profetas ao lado dele, mas a Bíblia diz que ele andou com Deus e num ambiente onde ele não tinha as facilidades que nós temos hoje em dia. Você tem a Bíblia, você tem a palavra do Senhor, você vem à igreja, alguém te dá um direcionamento da parte do Senhor, mas esse homem lá atrás, há muitos anos atrás, ele andou com Deus e isso foi aqui inserido na Bíblia. Você também pode andar com Deus, você também pode caminhar de acordo com o que o Senhor tem para a sua vida, mas você vai ter que submeter os seus planos, as suas escolhas ao Senhor, porque aquilo que você acha que é bom para você, o caminho que você traçou para você, nem sempre é o melhor. Às vezes você quer um relacionamento, às vezes você quer uma faculdade, um emprego, você quer algo assim na sua própria vontade, ou você quer fazer algo com suas próprias forças, e o Senhor diz: não é o tempo, não é o momento, não é a pessoa. E você fica muito chateado, como se fosse uma criança mimada e birrenta, batendo bem: eu quero Deus, mas às vezes não é o momento. E aí vem essa questão de você permitir que o Senhor te dirija aos passos, permitir que o Senhor trace a sua rota, mesmo que vá de encontro às suas escolhas, mesmo que vá de encontro aos seus sonhos. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem algo que quer da parte do Senhor, e você trabalha de acordo com essa perspectiva, você busca de acordo com essa perspectiva, mas nem sempre aquilo que você quer para a sua vida é o que Deus tem para você. Então nessa manhã eu quero te convidar a permitir que os seus sonhos sejam destruídos pelo Senhor, para que você viva verdadeiramente a vontade dEle. Nem sempre a resposta da sua oração vai ser sim, nem sempre a resposta da sua oração vai ser é agora que vai acontecer. Tem coisas que o Senhor te prometeu que vai levar 1, 2, 10 anos para se cumprir, mas é a promessa dele e tudo tem um tempo para se conduzir. E tem coisas que você acha que é promessa de Deus para a sua vida, mas é a sua própria vontade, é só o reflexo do seu ego no seu coração, no seu intento. Então sua visão está perturbada e sua visão está míope. Então nós precisamos cuidar para permitir que o Senhor nos dirija os passos, cuidar para seguir a verdade, porque a gente sabe quem é o caminho, a verdade e a vida, e a gente precisa permitir que o Senhor seja Senhor da nossa vida, seja Senhor e soberano nas nossas ações, nos nossos intentos. Nós não podemos viver uma vida vivida apenas para nós mesmos, vivendo apenas de acordo com as nossas próprias vontades. É necessário permitir que o Senhor nos dirija aos passos, porque só quando o Senhor dirige os nossos passos nós poderemos viver verdadeiramente contra o fluxo, nós poderemos viver verdadeiramente os planos de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. Quero agradecer